E a razão que vos pedi para cá vir hoje é por seguinte: temos informação, ainda sujeita à confirmação, só amanhã é que teremos essa informação definitiva, que a Câmara Municipal de Albufeira vai agendar para a sua reunião pública da próxima terça-feira a discussão e votação de uma proposta de plano de urbanização da cidade de Albufeira. Até aqui, tudo pareceria normal. Uma das primeiras questões que se coloca é porquê um plano de urbanização a 3 meses, ou a menos de 3 meses das eleições. Particularmente, quando é um plano de urbanização que está em execução há 12 anos. Um plano que está há 12 anos em execução é agendado para ser deliberado e votado a 3 meses de umas eleições autárquicas. Quanto mais não seja, este fator, para nós, já seria um elemento para colocar reservas. Mas, se esta discussão também resultasse de uma ampla participação, de uma discussão, quando a sociedade civil tivesse sido chamada a esta discussão, nós ainda compreenderíamos que era um problema de timing, ou seja, estávamos todos empenhados, era conhecido, portanto, a sociedade discutiu, houve aqui uma ampla participação e, portanto, é este o momento. Mas não. Há mais de 6 anos que não se fala deste plano, em termos públicos. Não se fala, por isso. Não, esqueci-me de um aspecto. Foi posto um edital há pouco tempo a fazer aquela figura do chamado inquérito público, que ninguém sabe da discussão pública. Mas mesmo assim, apesar de ninguém participar nesta ou divulgar isso, houve 50 reclamações. 50? Há 50 reclamações neste inquérito público. Até aí. Isto suscita tanta reserva, mesmo sem se saber, há 50 pessoas que lá foram reclamar. E uma das coisas também importantes é que ele diz, o nosso planeamento, que as questões que são colocadas no inquérito público têm que ser respondidas e devem ser respondidas. E podem, inclusive, ou não, isso depois dependerá da administração, suscitar nova tramitação, pelo menos mais não seja, de consulta a algumas entidades. Mas, portanto, preparam-se para aprovar um plano, e eu digo aprovar porque tenho maioria, aprovar um plano, se calhar responder ali às pessoas naquele mesmo momento, sem a notificação prévia, e preparam-se para aprovar um plano, o tal plano que ninguém conhece e que existe há 12 anos. Mas a pergunta também é assim: mas isto é bom, este plano, ou é mau? Se ele é bom, ótimo, estamos todos satisfeitos. Ou ele é mau, temos que saber fazer agora a apreciação do caso concreto. E aí, nós, este grupo de trabalho, com mais outras pessoas que aqui não estão, lá há um mês para cá, teve de trabalhar exaustivamente nesta proposta de plano, esteve a analisar. E a primeira pergunta que eu gostava de deixar em cima da mesa é, e acho que é por aqui que se tem que se ver, o que é que um cidadão de Albufeira, ou o que é que uma empresa, o que é que a economia, o que é que as pessoas de Albufeira ganham com este plano? Acho que a resposta tem que estar aí. Não está em índices, não está nessas coisas, está nas questões concretas da vida das pessoas. Bem, e quando vamos olhar para este plano, o que é que nós encontramos? E agora aqui entra a análise de distribuirmos um documento que foi elaborado por nós, mas que de alguma maneira sintetiza as nossas preocupações. E a primeira das questões é esta. Este plano é estruturado num modelo económico, é completamente estruturado num modelo e desenvolve um modelo económico que nos trouxe até aqui. Ou seja, colapso financeiro e económico. Portanto, um modelo que está assente estritamente na promoção imobiliária, na construção civil, portanto, numa ótica de ocupação de território, de construção, portanto, que tem revelado e revela desde com a crise de 2008 uma dificuldade de sustentabilidade. E, portanto, no momento em que este plano devia permitir equacionar novas soluções do ponto de vista do modelo económico
depois com a sua expressão territorial, porque obviamente a expressão territorial é o elemento de execução do modelo económico que assenta nele, faz-se rigorosamente mais do mesmo. Multiplica-se a área de construção, criam-se novas zonas urbanas, expande-se a cidade para norte, com um modelo de edificação do mesmo que temos até aqui. Põe-se em causa um conjunto de objetivos que haviam no próprio plano estratégico que equacionou e que no fundo serviu de base, e pronto, e é como se nada tivesse acontecido. É como no país, a Câmara de Albufeira, com esta decisão, está a tomar uma atitude como nada tivesse acontecido no país. Ou seja, não conseguiram perceber minimamente os sinais os concretos da nossa vida. Por exemplo, há uma norma, e isto aqui é uma clara violação, e eu não percebo como é que a CCDR deixou passar isto. Quer dizer, não deixou passar, está lá no parecer, lá a dizer que está mal. Mas depois não fez mais nada. Há uma clara violação das normas urbanísticas. Porque diz a lei que só se podem apropriar os perímetros urbanos quando há mais de 80% da zona urbana ocupada. O que é que estes senhores fizeram? Para justificar e para cumprir isso, consideraram única e exclusivamente as áreas dentro de alvarás de loteamento. E que daí partiram para dizer que os alvarás de loteamento, estas áreas, já estão ocupadas de 80%. Agora, esqueceram-se é que muita desta área, deste território, neste plano, não tem a ver com alvarás de loteamento. E há zonas que não estão ocupadas e que não estão sujeitas a alvarás de loteamento e que estão dentro do edificado da zona urbana atual, consolidada. E, portanto, com isto, fizeram aqui uma construção de números para permitirem a ampliação das novas zonas urbanas. A CCDR detectou isso, disse isso num parecer, mas depois, não sei porquê, nunca mais falou no assunto. Mas o parecer está lá, consulta, quem quiser ver. Por outro lado, havia aqui uma figura que era muito querida às pessoas da Albufeira, falava-se muito do anel verde, criar um anel verde na cidade. E percebe-se porque é que as pessoas valorizavam isso, porque de facto a Albufeira não tem esse tal anel verde, não tem o espaço para respirar. O que é que acontece? Hoje, a solução que está aqui pôs completamente em causa esse anel verde. Aliás, em algumas zonas onde havia o anel verde previsto, estão hoje construções. E noutras, reduziu-se aquilo de tal maneira que hoje não tem qualquer pontinho, não há um anel, há pontuais e sítios que são largos ao longo das ruas. Quer dizer, matou-se isso. Criou-se aqui alguns espaços que são para ser verdes, mas esses são privados. Ou seja, diz que são para os privados, mas nunca eles virão para a utilização pública, porque também não se criam os mecanismos financeiros para garantir que aquele espaço tem para a zona pública. E mais do que isso, dá-se por cada hectare 750 metros quadrados de construção para que as zonas, porque os privados ponham e façam a infraestrutura e passem para a utilização pública as zonas verdes. Alguém acredita nisto? Não acontece, não vai acontecer. Portanto, as questões económicas, o modelo económico não é calculado, a discussão não é do plano, o envolvimento a qualidade de vida e a reabilitação urbana não é também prevista. Portanto, há toda aqui uma abordagem que nos leva, para terminar, a colocar, no fundo, 3 perguntas. Aliás, uma pergunta, uma dúvida e depois, no fundo, uma outra pergunta para que nos dê a resposta. Portanto, a primeira pergunta é aquela que eu comecei. O que é que um cidadão ou um turista ganha com este plano? Na perspectiva da sua qualidade. A segunda é porque é que um plano com mais de 10 anos é aprovado, esta é a dúvida, a 3 meses das eleições. E a última questão é uma reflexão. Se este plano é um compromisso, e se é um compromisso, a pergunta é se é um compromisso dos eleitores, dos albufeirenses, ou se é um compromisso com que tipo de interesses. Não queria deixar claro, porque há que ter esta resposta. Porque só uma lógica de ter que justificar uma aprovação com base num compromisso qualquer é que justifica esta opção. E, portanto, há 2 tipos de compromissos. Ou é um compromisso eleitoral, é um compromisso com a cidade, que é legítimo, ou então é um outro compromisso qualquer, que eu não percebo, mas que se calhar a leitura do plano
e a sua confrontação depois com os cadastros nos permitirá responder a essa pergunta. Portanto, deixo isso para os seus jornalistas, isso já é um trabalho mais de jornalismo do que propriamente nosso, mas nós queremos evidenciar isso. E, portanto, deixamos hoje aqui um documento que, em síntese, diz tudo aquilo que eu disse e muito mais, e pronto, e fica ao vosso dispor. Vamos fazer depois chegar esta informação às redações, e mais do que isso, há um compromisso do Partido Socialista e também da minha candidatura à Câmara Municipal de Albufeira. Vamos assumi-lo aqui. Primeiro, os autarcas do PS nos diferentes órgãos da autarquia irão suscitar esta questão, irão discutir esta questão dos órgãos, irão defender esta posição nos diferentes órgãos autárquicos, ou seja, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal. Ou seja, porque neste momento este plano deve ser suspenso, deve ser imediatamente suspenso e deve ser retomada a sua reanálise depois das eleições. Um novo Executivo a legitimar. Segundo, aceitando e prevendo que a maioria existente terá surda relativamente a esta pretensão, nós assumiremos o compromisso de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para suspender este plano. E, inclusive, se for necessário, equacionar e ponderar a possibilidade de pedir, junto às autoridades com a competência que foi feito, a suspensão de eficácia de qualquer repressão tomada pela Câmara Municipal de Albufeira sobre esta matéria. Porque achamos que isto lesa a cidade, lesa o Conselho, lesa a atividade económica, lesa os interesses dos cidadãos. Inclusive, isto é injusto, porque tira, por exemplo, não é essa a nossa discussão, mas tira capacidade. Há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, foi aprovado uma revisão, uma alteração ao plano diretor municipal, com base numa alteração do próprio Protão. Portanto, e hoje, por este plano, vem-se alterar usos e alterar coeficientes que estavam previstos no PDM em detrimento de certos territórios e em favor de novos territórios. Ou seja, tira-se capacidade edificante onde ela existia no PDM e dá-se capacidade edificante onde ela não existia no PDM. Portanto, muda-se de um território para outra zona do território. E com o problema que a capacidade edificante existente anteriormente era um elemento de construção e de estruturação da cidade. E o que faz hoje é prejudica-se a estruturação da cidade e cria-se uma nova cidade, que vai claramente ao arrepio de qualquer interesse turístico, económico, de sustentabilidade. Isto é um erro que eu preferia que ele acontecesse só por ignorância. Porque se ele acontecer por outra razão qualquer, de facto, é lamentável. Não serve misturar a planta. A planta. Porque as pessoas assim percebem logo. E depois... Que era que isto é plano? Aqui à ribeira de Santa Eulália, portanto, aqui ao pé da Balaia. E passa até a 125? Não chega. Estás a ver o cemitério? O cemitério, sim, O cemitério. Aqui é a zona. Isto, olha, nós estamos aqui, alguns aqui assim, para aqui. Estamos aqui. Autoriza a construção aqui neste vale. Este é o vale que vai. Estou a ver, sim. Sim, ao fundo ali é um hospital particular. Aqui é uma grande área nova que Aqui não se pode ter reserva ecológica, não? E não pode ser viveiro? Não. Dizer da Assembleia Municipal, Comissão, uma vez que era tecnicamente complicada e havia necessidade de resolver e de discutir entre os vários partidos esta situação. Ora, se um plano de ruído, que é, quanto a mim, embora muito importante, menos relevante do que uma situação destas que anda a ser discutida há 10, 12 anos, vai a uma comissão, porque é tecnicamente muito difícil para que os membros da Assembleia possam votar, por que razão é que este plano, não sei, se calhar irão propor essa situação, depois de uma Assembleia Municipal não irá também para esse tipo de discussão. Mas a questão que foi levantada nessa Assembleia Municipal foi, havendo agora um PUC, será que este plano de ruído da cidade de Albufeira está integrado no plano de urbanização? Ou seja, será que as construções que neste momento vão ser permitidas, ou os índices vão ser permitidos nas zonas maior ou menor ruído, estão integrados aqui? E, portanto, se calhar, fazer aqui uma ligação integrada, integrar o plano do ruído no plano de urbanização, porque naturalmente se vai depois permitir construção em determinadas zonas, serão residenciais, serão de ocupação para efeitos de diversão ou de animação turística. E, portanto,
tudo isto parece não cozer, não é? Portanto, não haver aqui uma integração destas situações.